Saudações cordiais, Sua Reverendíssima Toninha Zinga. Obrigado, muito obrigado e seja bem-vindo e dou graças a Deus por esse encontro convosco e espero que a conversa seja como Ele, o dono das nossas vidas, sempre quer. Amém. A nossa primeira questão baseia-se na era colonial. Tendo em conta que a chegada dos missionários da BMS não teve influência política, tendo em conta o contexto, ou podemos entender que era uma necessidade de cumprir imperativo idem? Bem, a primeira comitiva veio em 1878. Isso antes da colonização no sentido real, ou no sentido realmente política, embora a política já estava. E essa é a primeira sociedade missionária que vai também entrar nessa zona que chama África Central, a partir de um pouco mais sul que é Angola, que se tornou Angola. Ela veio da Inglaterra. É aquela primeira equipa que veio, o Sr. Grenfell e o Sr. Comba. Esses dois são os primeiros que foram enviados um ano antes para vir ver, ou conhecer e ligar o que todo mundo na Europa ouviu falar do Congo, o rio Congo. Para eles não é o povo Congo que lhes interessava, é o rio Congo, aquela beleza e tudo que tinha, descoberto com a vinda do senhor mais velho, eu chamo todos mais velhos, Diogo Cão, que vai mostrar que há um rio tão bom e que dá muitas esperanças. Depois, os que passavam, seja holandeses como franceses e outros, reconheceram aquela beleza toda. E não só a beleza, porque, por exemplo, os que chamamos hoje Cabinda e os que chamamos o Soio eram centros onde os barcos que andavam da Europa para a Ásia, não viam longe para a Ásia, mas eles vinham no Oceano Atlântico para dar a volta. E esses são os lugares onde eles paravam, seja para se abastecer e compravam coisas. De maneira que lá a parte do Boma, na vila de Boma, que está no Congo Democrática, e a parte de Cabinda, onde está agora a vila de Cabinda. E aqui o Soio, e depois Luanda e Benguela, são pontos onde a maioria dos barcos paravam e encontravam pessoas que também vendiam. E é interessante que na história, essa introdução que estou a fazer, vai notar que a gente via das Lundas, andando a pé até lá Soio, Boma, para vir vender os produtos. E é interessante que vendiam também recursos minerais. Quer dizer, os povos daqui, direi um pouco mais tarde, tinham esse conhecimento. E os portugueses, quando depois do mais velho Diogo Cão, então, expandiram a iniciativa de continuar a vir conhecer um pouco mais de Angola. É aí que Luanda vai se tornar o centro. Bom, os missionários que vieram, para eles, como é a regra, quando vai num país, primeiro é localizar o chefe. É que como chamamos um fumo. E eles logo queriam saber onde está o fumo. E eles disseram, está em Banza, Congo. Então, a palavra Congo vai ter essa força, como já disse primeiro, por causa do rio, que atraiu muita gente. E você vai notar que o senhor Stanley, que foi para a África do Leste, aquilo que eu agora Dar es Salaam, mas em Zanzibar, mas fez tudo para andar a pé até chegar para vir ver o Rio do Congo e correu o Rio do Congo porque eles esperavam que daqui é que andava até Dar es Salaam. As conexões que tentaram fazer
é que fez com que a BMS, quando manda esses 2 homens, e quando eles descobrem que encontraram o rio, mas não podiam atravessar. Aliás, não podiam atravessar, não encontraram o rio, não chegaram no rio, chegaram naquelas aldeias que estão ao lado de Cabinda. Mas de Mayombe, naquele tempo não é Cabinda atual, é Mayombe. E então recuaram, voltaram, e quando voltaram, foram até a Inglaterra, e lá ficou combinado que devem vir de novo. A segunda visita. E essa segunda visita é em julho de 78, que vai lhes permitir chegar até Mbanza Congo. E quando chegaram em Mbanza Congo, lá reuniram com o rei. Colocaram que a nossa missão é trazer o evangelho aqui nas terras do Congo, que é um reino, já um nome conhecido por muita gente na Europa. E o rei imediatamente concordou. E eles voltaram para a Inglaterra. O senhor Stanley e o senhor Grenfell. O senhor Komba, desculpe, não Grenfell. Essa ideia, quando surge, e logo a BMS, reunido em janeiro de 79, aceitou a ideia de estabelecer uma ação, um campo missionário no Reino do Congo. Eles que vieram, os nomes mais destacados é o Papa Komba e a sua esposa, e o Papa Grenfell, eu chamo Papa para evitar o Grenfell, que veio, esse ainda não estava casado, e vieram com um grupo, entre eles destaco o homem que eu gosto muito, o Papa Bentley. Estava naquela equipa. Os outros nomes não me lembro com facilidade. Por que destaco esses? Komba é o primeiro que veio na visita, a primeira visita com o Grenfell. Depois o Grenfell não veio, mas depois teve que voltar. Então foi substituído por outros nomes que vão vir mais tarde. E o Komba é que liderou a missão. E é interessante que algumas semanas ele veio com a sua esposa. E algumas semanas depois a esposa faleceu em Mbanza Congo. Quer dizer, aquilo é um choque. E parece que era uma mamã, o pouco que eu li até aqui, era uma mamã que tinha muito espírito de ação e tudo, mas faleceu algumas semanas depois. Foi enterrado aqui em Mbanza Congo, de maneira que ele próprio também, Komba não aceitou voltar na Inglaterra, foi enterrado aqui. Morreu depois, mas levou um tempo. E essa ação toda que eles levaram a cabo, devo colocar um outro elemento importante. O elemento é que, quando eles estavam a atuar, como os fundos com que a BMS começou esse trabalho, foi um velho rico, velho Harrington, que não era batista, mas fazia parte do sistema que chamamos Anabatista. Deixa eu colocar esse detalhe também. Os batistas são os que são descendentes da primeira tradição da religião cristã, que foram chamados anabatistas. Por quê? Daqueles primeiros cristãos que aceitaram Cristo, há aqueles que reconheceram o que Cristo trouxe de bom e novo. Porque o batismo é aquilo que se fazia a qualquer momento. Por exemplo, vocês saíram das casas até aqui, não é? Na rua, onde passaram, pode ser que cometeu um erro, fez alguma coisa que incomodou o outro. Quando chegarem em casa, ao entrar, tem que tirar os sapatos. Naquele tempo não andava com sapatos bonitos que nós temos a andar, sabe? Era sandálias, não sei o quê. Mas você não pode entrar com isso dentro da casa. E a entrada tem que lavar as mãos, porque pode ser que fez alguma coisa. Lavar as mãos significa limpar-se do mal que fez, ou de qualquer coisa que não deveria ter feito. E então, o batismo é a todo momento que alguém se lembra. Mas depois tornou-se uma prática que a qualquer momento, quando está a entrar dentro da casa, tem que lavar as mãos, tem que lavar as pernas. Os pés, aliás. Porque onde você passou, há sujidade. E para eles, tudo que é sujo
Deus não fica contente. Mas quando Jesus veio, e como está na minha Bíblia, sei que nas vossas Bíblias é a mesma coisa, ele já tinha mais de 30 anos, ou mais de 20 anos. É que vai a dizer, Mano João, batiza-me. Bom, vocês já leram a Bíblia, viram a reação do João. Você a vir pedir batismo assim, porque João sabia quem ia ser. Está a ver? Ele próprio nasceu para vir preparar a caminhada, o nascimento e a jornada de Jesus. E então, Jesus lhes batiza-me. Então, os batistas, que chamamos hoje, foram chamados anabatista, porque a palavra anabatista é que significa o que se batiza de novo. Agora, a tradição é essa. Por que vocês estão a insistir? Eles disseram, só pode ser batizado no sentido real aquele que já tem consciência. Por isso nunca batizamos crianças. Os anabatistas, para eles, criança não. Mas a igreja, quando surge, já as pessoas começaram, porque a prática de batizar era antiga. E não precisa ser adulto. Mas os anabatistas disseram, não, ser batizado para ser imagem de Cristo, de Deus, de acordo com aquilo que Cristo inaugurou, é ser batizado com consciência. E então, e aí, eles chamaram eles anabatista. Anabatista significa aquele que batiza de novo. Porque as crianças eram já batizadas. Esses que se tornaram cristãos. Mas eles disseram agora que eu entendo o que Jesus trouxe e o que ele fez. E vi agora a salvação é uma diferente daquilo que nós fazíamos. Que a qualquer momento vou ser batizado e depois volto a fazer de novo as mesmas coisas que eu fiz, para a qual ontem. Esse é o significado que esses velhos trouxeram. E é preciso saber também que São Salvador, na altura, eles que deram o nome de São Salvador, para nós em Mbanza Congo. Mbanza Congo, já o templo estava lá, os missionários católicos estavam lá, da Igreja Católica Romana. Esse é outro princípio que eu devo definir. Para nós, quando aquilo aconteceu, por causa daquelas divisões na Europa, a Igreja Católica permaneceu, todos nós somos católicos. Católico é ser universal. A palavra católica significa universal. E então, os cristãos que essa coisa tomou mais força depois das reformas do século XVI. Mas já no princípio, os batistas colocaram isso. Que os outros chamaram anabatista e eles se chamaram batista. Nós aceitamos ser batista porque é por consciência que eu me torno discípulo de Cristo. E quando assumo. A maioria de cristãos que foram assassinados, eu utilizo a palavra assassinados, mortos, é por aceitar ser anabatista. Nos primeiros séculos da vida, esse tornou-se um problema, porque o Império Romano, quando quis se servir da religião cristã para ser ideologia de controle, então, quem era anabatista era um homem perigoso ou uma mulher perigosa. E esse que se davam pessoalmente. Quando prende a ele, ou a mim, que sou mais velho, e ele está a vir a dizer, eu estou com ele, eu também sou como ele. E eles pegavam, lançavam no fogo. Quer dizer, a maneira como Kim Pavita, desculpa, minha velha Kim Pavita na Cula era jovem, mais jovem até como você. Ele era 27 ou 26 anos, que foi, talvez da vossa idade. Mas é essa que trouxe um outro elemento importante, mas não é batista, por isso não vou voltar lá nesse sentido. É por consciência que se torna cristão, é por consciência que deve ser cristão. Esse é o fundamento teológico da teologia batista. Agora, colocou como é que, quando, já falei de quanto e como chegaram. De Mbanza Congo, começaram a desenvolver o trabalho. Mas como quem financiou a primeira viagem, que deu a iniciativa à BMS, ele quis ver o Congo
porque para eles o Congo tem que ir até lá no norte, e então ele mais deu força, e outros também deram força, e juntaram-se em termos de recursos. A primeira Bíblia traduzida em Kikongo, ou em língua africana, é a Bíblia que a BMS traduziu. É a primeira. E é no século XIX, não, no século XVIII, não no século XIX, que ele fez esse trabalho. E é interessante também que eu vou vos dizer, eles, para mim, jogaram muito bem o papel da igreja ser a comunidade de fé que vive junto. A igreja, na tradição batista ou na teologia batista, é a comunidade das pessoas que vivem junto. Essa que é a igreja. Não é a igreja que mais tarde se transforma mais institucional do que humana. Ok? Então, aqueles que se reúnem juntos, vivem juntos, oram a Deus juntos, servem a Deus juntos, e que é a igreja. Por isso chamaram a igreja local. Toda a igreja deve ser local. Quando não é local, é sim, são todos de Deus e são todos da igreja. Mas é a partir da vida local onde a tua fé deve se exprimir. Esses são os princípios fundamentais que chamamos da doutrina teologia batista. Então a BMS continua a fazer isso. Em Angola, até 1961, conseguiram estabelecer 3 áreas missionárias. Chamam áreas que eles chamavam missões. Né? E por isso, a missão de São Salvador, de lá, foi para estabelecer a missão do que se chamou que chamaram de Kibokolo. Há 2 anos atrás, se não me engano, ou 1 ano atrás, quando celebraram a coisa de Kibokolo, eu falei disso, não sei quem de você que estava lá. Que a missão de Kibokolo foi estabelecida para expandir, e na igreja, você está vendo, a missão quando fundaram a missão de Kibokolo, já tinham começado a fundar a missão de Kinshasa. Cada vez que se estabelece uma missão, a ação missionária está em ação. Quando há pessoas convertidas na área, elas vão se tornar a igreja. E a partir de lá, a missão que estava, por exemplo, de Mbanza Congo foi a Kibokolo, Kibokolo tornou-se missão. E quando comunidades, pessoas locais se convertem, se tornam igreja, então a missão passa a eles, eles tornam-se a igreja e ele assume a missão para expandir em outras partes. E assim se expandiu. E é interessante, só descobri mais tarde, que até 1957, quer dizer, Bembe foi estabelecido, estou a esquecer um pouco, 1920 e tal, depois tentaram, depois voltaram de novo, 30 e tal, e estabeleceram a missão de Bembe. Mas em 1950 até 57, a última tentativa, queriam estabelecer, a BMS queria estabelecer a missão na Damba. Mas foram impedidos.